A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos estar lendo aqui hoje no livro de Mateus, né? Aqui, este livro maravilhoso, onde aqui se encontra muitas das palavras ditas diretamente da boca de Jesus, né? Aqui vamos ler no capítulo 7. Vamos ler 2 textos hoje em Mateus. Vamos ler primeiramente Mateus 7. Logo após estaremos lendo em Mateus capítulo 6. Amém? Então aqui em Mateus capítulo 7, verso 7, cujo título Jesus incita a orar, nos diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é um homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Aqui Deus nos ensina, né, a pedir a Deus em oração, né? Que o que a gente pedir não será dado, mas de acordo, né, com o que vai agradar a Deus, não a nós, né? Nós pedimos coisas às vezes absurdas a Deus, né? Deus não vai te dar uma coisa que vai te tirar da presença dele, que vai te ensoberbecer, que vai fazer... Por exemplo, muita gente às vezes pede um carro: Senhor, me ajuda a comprar um carro. Mas essa pessoa está querendo um carro simplesmente para mostrar que tem as pessoas que um dia humilharam ela, né? As pessoas que um dia negaram uma carona ou se desfazem dela, né? Para que ela possa se sentir maioral. Você acha que Deus vai te dar um carro sabendo do teu coração? Nesse sentido, aqui a palavra nos diz, né? Como ele põe aqui, como um pai que cuida de um filho, né? Mesmo que tenha o coração mau, que todos nós temos maldade dentro de nós, né? Todo ser humano é pecador, é falho. Porém, se teu filho te pedir, né, um doce, você vai dar para ele, né, um copo de vinagre? Você vai dar para ele, né, uma coisa, um caldo de um limão azedo no lugar de um doce? Você não vai fazer isso. Você vai dar o que teu filho pede, porque você quer o bem dele, né? Ou às vezes você dá até melhor, mesmo ele não merecendo. É isso que Jesus quis dizer aqui, né? E vamos lá para o capítulo 6, então, que nos diz assim, capítulo Mateus 6, verso 5, como se deve orar, né? Também sobre oração hoje o nosso tema. E diz assim a partir do versículo 5: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que aqueles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhes peçais. Amém? O que o Senhor quer nos dizer aqui? Muita gente, a gente vê isso muito na internet hoje em dia, pessoas fazendo bem, mas filmando, né, ali somente para aparecer na internet, somente para ter like, somente para ter uma vida ali
gloriosa para si mesmo, né? Na internet, obter fãs, obter dinheiro, né? Mas essas pessoas não fazem isso em verdade no seu coração. Muitas delas são tramadas, a gente percebe isso nos vídeos, né? Simplesmente para a pessoa parecer que está ajudando, que está fazendo boa ação, mas essas pessoas já receberão o seu galardão aqui na terra, né? E não terão um galardão nos céus. E quando Deus diz, ora no teu secreto, entra no teu quarto, né? Que é um lugar de privacidade, para você ter essa privacidade somente com Deus, né? Não estou dizendo que você não possa fazer boas ações nas ruas, não estou dizendo que você não possa chegar e orar para uma pessoa na rua, se ela precisar, se ela te pedir, ou se você sentir no teu coração. Eu estou dizendo que não pode fazer isso para a tua glória. Você tem que fazer se Deus tocar no teu coração, fazer para que Deus abençoe realmente essa vida, não para você aparecer, né? É isso que Deus nos diz aqui. E que Deus no teu secreto, Ele te vê. Não é que Ele te ouve, Ele te vê. Quando eu diz te vê aqui, não é que Ele está te vendo você ali ajoelhado. Não. Enquanto você está falando, Deus está vendo o teu coração. Através das palavras que você está falando, se as tuas intenções são verdadeiras. Se aquilo que você está pedindo, né, a Deus é o que você vai fazer, se você vai cumprir, né, o que a tua palavra que está sendo dita da boca para fora, se você está sendo verdadeiro com Ele, né? Muitas vezes a gente não recebe as coisas que a gente pede a Deus porque a gente não está pedindo de coração, né? A gente não está entregando o que a gente deveria a Deus, né? Que Deus, Ele sabe o que a gente precisa. Ele sabe, aqui ó, que já diz aqui no versículo 8, né? Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes mesmo que lhes peçais. Antes que você pedir, Deus já sabe o que você está precisando, já sabe o que você necessita. Só que sim, a gente tem que buscar Ele. Assim como diz aqui no versículo 33, perdão, do capítulo 6. Diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Busca primeiro a Deus, se entrega no caminho do Senhor, né? Clama a Ele todo o tempo. Muita gente acha que ir na igreja 5 dias na semana, não faltar nenhum dia, quer dizer que você entregou sua vida a Deus. Não é. Não é. A gente tem que ser igreja lá fora. Nós somos a igreja, né? O templo é um local de reunião, de comunhão, mas a igreja somos nós, entende? O que a gente aprende lá, o que a gente vive lá dentro, a gente tem que ser da mesma forma ou até melhor aqui fora, com o nosso semelhante, com as pessoas que não seguem a Deus, né? Levando a palavra, ensinando eles o caminho, que só Jesus salva, que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não adianta eu querer ir bonitinho para a igreja, chegar lá, ouvir uma pregação, chorar lindamente e não guardar no meu coração. Chegar na minha casa, eu nem orar para dormir, eu não levantar de madrugada, eu não falar com Deus, não entregar meus caminhos a Ele e viver a mesmice da minha vida, né? Todo tempo a gente peca, todo tempo somos miseráveis, somos pequenos, somos falhos, precisamos da misericórdia de Deus. O que seríamos de nós sem a misericórdia do Senhor? O que seria da minha vida se Deus não tivesse me resgatado de onde eu estava, né? A gente tem que se colocar no lugar que a gente nasceu para estar, né? Aos pés do Senhor, louvando e adorando a Ele, né? Reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos erros, pedir perdão, né, de coração e não tornar a pecar, né? A oração nos aproxima tanto de Deus e nos ensina o caminho, que o caminho também é a palavra. Viver a palavra, viver o que se vive aqui, é obedecer a Deus. É isso que Ele quer, é isso que Ele nos pede, nada mais. Que sejamos obedientes, que reconheçamos quão pequenos somos e necessitamos dele para tudo. Simplesmente isso. Não é difícil servir a Deus. A tribulação eu passo, sim, quem disse que não? Quem disse que eu não sofro? Quem disse que eu não choro? Né? Quem disse que eu não clamo a Deus pelas coisas que eu não tenho? Ou pelas coisas que já perdi? Né? Mas tem que ser perseverante e buscar a Deus de todo o coração.
Orem. Orem, mas orem de verdade. Não orem para se aparecer na internet, não orem para simplesmente pedir, não. Ora entregando o teu coração, sabe? Falando, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não consigo. Porque eu sou falho, eu sou pecador em todo tempo, eu erro contigo, eu sou falho, eu ouço a tua voz, eu vejo a tua palavra, mas eu me nego às vezes a obedecer a tua voz. Tem misericórdia de mim, me ajuda a melhorar, me ajuda a ser fiel a ti como tu és a mim, né? A gente tem que falar assim com Deus, tem que ser sincero, para depois a gente não chorar o que a gente está passando na vida, lamentar, né? A gente só lamenta o que a gente não busca fazer, né? Porque o que a gente tenta, pelo menos, você fala, não, eu tentei, pelo menos eu tentei. Você não vai lamentar, porque você tentou. E o que vai te fazer conseguir ou não é pelo menos tentar, né? Muita gente quer vitória. Muita gente quer conseguir, quer conquistar muitas coisas, mas não consagra a vida a Deus, não entrega ao caminho do Senhor as coisas que têm que ser entregues, né? A chave de tudo é a oração. A ligação que nós temos a Deus é a oração. É os que nos leva para o céu, mesmo a gente estando aqui na terra. É os que nos aproxima dele, né? Foi o que aproximou nós de volta a Jesus, né? A Deus, quando Jesus clamou, né? Por nós. Quando Jesus clamou na cruz para ter misericórdia daquelas pessoas que estavam ali, né, pedindo para que ele fosse morto e não os ladrões, né, Jesus teve misericórdia da vida deles. Mesmo eles tendo o pendurado no madeiro, não tendo reconhecido quem ele era, Jesus olhou para o coração. E como filho, ele sentiu eles ali, né? Mesmo perdidos, mesmo longe deles, ele pediu para Deus, para que Deus perdoasse eles, pois eles não sabiam o que estavam fazendo. Quantas vezes no nosso dia nós não sabemos o que estamos fazendo? Às vezes sabemos, mas estamos cegos, né? Ouvimos a palavra, você olha e você fala, poxa, que versículo, mas você não vive aquilo, você não se entrega. Eu fico a pensar, se Jesus tivesse desistido de nós, se Jesus tivesse olhado para Deus lá no Getsemane, no jardim onde Jesus orou, sabendo que ele ia ser entregue tempo depois, que ele ia se entregar, na verdade, né? Tempo depois, onde Jesus suava sangue, gotas de sangue lá, por sentir a nossa dor, por sentir os nossos pecados no seu próprio corpo, na sua própria alma, no seu próprio espírito, né? Se ele tivesse olhado para Deus, sentindo toda aquela dor, falar, Senhor, eu não vou prosseguir com isso, eu não vou me sacrificar por essas pessoas, porque está doendo demais, é muita dor, eu suporto, mas eu não vou, porque eles são muito falhos, são mesquinhos, são hipócritas e não querem saber da minha palavra. O que seria de nós? Para pensar um pouquinho o que seria da sua alma nesse instante agora, do jeito que você vive, se Jesus não tivesse morrido por ti na cruz para salvar os seus pecados. Como seria a sua vida? Você acha que estaria onde nesse momento? Se não num lago de fogo, de onde ele nos livrou, né? Se ele tivesse olhado para Deus e falado, Senhor, meu Pai, nós somos um. Vamos apagar essa humanidade, vamos começar de novo, fazer outro Adão que não erre, que não peque, e começar de novo. O Senhor é o Todo-Poderoso, tudo criaste, o Senhor tem o poder,
vamos matar todo mundo, como fizemos Noé fazer, né? Fez a arca, no caso, avisou toda a população, chamou todo mundo, dizendo que ia haver o dilúvio, ninguém ouviu, ninguém deu bola, ele salvou a sua família e os animais que Deus colocou na arca. O resto se afogaram, morreram. E se Jesus tivesse desistido de nós? Como desistimos dele todos os dias de nossa vida? Eu dou graças a Deus por hoje eu estar no caminho certo. Por hoje eu ter abrido os meus olhos e ter reconhecido Ele como meu Salvador, como meu Deus, fiel e único, digno de todo louvor e toda adoração. A gente tem sim que pensar no que Deus fez por nós, no que Jesus fez por nós. Porque nós não merecemos nenhum instante da graça de Deus. E ainda assim, Ele cuida de nós. Ainda assim, Ele nos dá a chance de voltar ao primeiro amor, de voltar a reconhecê-lo e amá-lo de verdade, obedecendo às suas ordens. Mas você se nega. Ele não te negou na cruz. Ele não te nega hoje. Ele te dá a chance de buscar Ele, de adorar o nome dEle, de se levantar. Ele é contigo todos os dias quando Ele te acorda. E quanto tempo do seu dia você tira para falar com Deus, para orar, para ler a palavra do Senhor? A palavra de Deus é mais cortante que a espada de dois gumes. A própria palavra dele nos diz isso. Reveja a sua vida e anda nos caminhos do Senhor. O preço foi caro. Foi o Filho de Deus que morreu por ti. Pagou com preço de sangue. Não foi ouro e nem prata. E Ele ressuscitou e foi para o céu e disse que lá o Pai teria muitos lugares para nós. Se isso não tivesse dito, Ele não teria falado, né? Ele nos aguarda nos céus. É para lá que a gente tem que ter o anseio de ir. Não é essa vida aqui, não. Isso aqui é passageiro, as coisas daqui são passageiras. Tem um versículo da Bíblia que diz, eu não me lembro ao certo, clama a mim e responder-te-ei coisas firmes e alguma outra coisa. E verdades, coisas que você não sabe, coisas que você não tem ideia. Quando você clama a Deus, Deus te responde. Ele ouve o teu coração além das suas palavras. Volte a falar com Deus. Volte a se dobrar diante do Pai. Pede perdão e se reconcilia com Ele. Se você parou até aqui é porque você tem um chamado de Deus. Deus está te chamando. Porque você sabe que essa palavra foi para ti. Deus te espera e te perdoa. Que Deus possa te abençoar grandiosamente. E que essa palavra venha frutificar no teu coração para trazer mudança. Amém? Que Deus te abençoe.